Oi, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar da folha de pagamento. Então, se você vai prestar o concurso para o cargo de analista de recursos humanos da Prefeitura de Hortolândia, esse é um tópico que está no seu edital e eu vou compartilhar com você o estudo dessa semana, tá? O que que é o estudo da semana? É o que eu estou estudando, o que eu venho aprendendo e eu venho compartilhar aqui com vocês, tá? Bom, hoje o tema vai ser cálculo da folha de pagamento. Gente, não reparem na voz, porque eu tô resfriada, então eu tô um pouco rouca, mas vai dar para entender. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão de concurso para a gente fazer o cálculo. Então, a banca, ela traz alguns dados de valores e aí a gente vai calcular como que você faz o cálculo da folha de pagamento. Porque se isso está lá no seu edital, provavelmente a banca vai trazer alguma questão. Eu acredito que não caia muitas questões sobre isso, mas pode ser que ela traga alguns dados, por exemplo, como aqui a tabela de INSS, de imposto de renda, para a gente poder fazer o cálculo ali da folha, tá? Então vamos lá. Bom, vamos ver o que está pedindo. Considere os seguintes dados relativos à folha de pagamento do mês corrente de um funcionário de uma empresa. O salário mensal é R$ 6.000. O valor das horas extras no mês foram R$ 1.200. O valor do cartão de alimentação e o cartão refeição foram R$ 1.000. A contribuição previdenciária do empregado deve ser calculada conforme a tabela abaixo, que é essa daqui no caso. E o imposto de renda na fonte, né, o imposto de renda retido na fonte do empregado deve ser calculado conforme a tabela 2, que é essa daqui. Bom, o que que nós vamos fazer? A gente vai aprender aqui, vou compartilhar com vocês a estrutura que a gente tem que pensar quando tem esse tipo de questão, tá? Eu trouxe essa questão, mas o que que você pode fazer agora? Estrutura, tenta entender, e aí, com esse exemplo que eu tô trazendo aqui, a gente vai fazer juntos, e aí você faz mais questões depois para você praticar, tá bom? Para você entender esse conceito. Quando vem esse tipo de questão, a gente tem que entender que primeiro a gente precisa dar uma estruturada. E o que que significa isso? Você primeiro precisa identificar qual que é o salário bruto do funcionário. Qual que é o salário bruto? É o salário dele mensal de R$ 6.000. Mas aí ele teve horas extras. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. Então, o salário dele de 6.000 mais as horas extras deu um valor de R$ 7.200. Então, esses 7.200 vai ser a nossa base para a gente ver na tabela em qual categoria que ele se enquadra para a gente descontar o INSS. Então, 7.200, vamos dar uma olhada aqui na tabela. A tabela do INSS, nesse exemplo, gente, tá falando aqui que até R$ 2.000 ele entraria na alíquota de 8%. De R$ 2.000 e 1 centavos a 3.000, ele entraria na alíquota de 9%. De 3.001 até R$ 6.000, entraria na alíquota de 10%. O que que significa essa alíquota? É o percentual que a gente vai descontar. Então, se o limite é até R$ 6.000 e o salário dele deu 7.200, a nossa base para o INSS vai ser de 6.000, que é o valor máximo. Então, segundo passo, INSS, vamos calcular. Então, a gente já viu o teto, que é de 6.000, então nós vamos calcular 6.000 vezes 10%. E da onde que eu tirei esses 10%? Da tabela que a própria questão trouxe para nós. Geralmente as provas elas colocam esses exemplos, tá? A gente tem que ver lá a tabela, porque a gente não vai lembrar de cabeça da tabela. Geralmente as provas trazem. Então, aqui os 10%. E aí, o que a gente faz? A gente vai calcular. Lógico que aqui eu já trouxe tudo montado na prova,
Você vai precisar saber como que você calcula 10%. 10% é até mais fácil, tem gente que sabe fazer de cabeça. Mas e quando é um número assim, 7,5%? Então, precisa treinar isso aqui também, tá? Tem alguns macetes que ajudam na hora de fazer esse cálculo. Então, 6.000 vezes 10%, que deu R$ 600. O que que a gente faz? Então, a gente já sabe, a gente já identificou que o desconto do INSS para esse funcionário vai ser de R$ 600. Agora, o próximo passo, depois que a gente já calculou qual que é o salário que ele vai receber, que é o salário bruto, lá o salário do mês, mais as horas extras, que no caso, o exemplo da questão trouxe que ele tinha hora extra. Beleza. Segundo passo, o que que a gente vai fazer? Calcular o desconto do INSS. Então, ele vai ter de INSS R$ 600 para ser descontado. Terceiro passo, base para o imposto de renda. Então, o imposto de renda, qual que vai ser a base? Existe uma base. Para a gente calcular o imposto de renda, a gente vai pegar o salário total, que é o 7.200, né? O que que significa esse 7.200? Salário dele mais os 1.200 de horas que ele fez. O que que a gente vai fazer? Para a gente calcular o imposto de renda, a gente já tem que descontar o INSS, porque a gente não pode descontar imposto de renda em cima do INSS também, tá? Então, 7.200 menos R$ 600, que é o INSS. Então, já vamos subtrair. O que que ficou? Ficou 6.600. Então, essa é a base. Então, ficou 6.600. Quarto passo, imposto de renda, 6.600. Vamos lá na tabela ver aonde que ele vai se enquadrar, esses 6.600. A tabela aqui do imposto de renda, ele está falando, se ele ganha um salário acima de 5.000, então ele entra na alíquota de 25% e ele ainda tem uma parcela para ser deduzida de R$ 800. Então, vamos fazer isso. Então, 6.600 vezes 25%, que é a alíquota aqui, ó, ficou 1.650. Esses 1.650, a gente vai deduzir essa parcela aqui, ó, de R$ 800, que tem a dedução no imposto de renda, que a própria tabela trouxe para nós. Então, 1.650 menos R$ 800, quanto que ficou para recolher de imposto de renda? Ficou R$ 850. Então, sobrou R$ 850. Tomar uma aguinha aqui, senão eu fico sem voz. Aí, qual que é o próximo passo? Próximo passo, ó, que até era a pergunta lá da questão. Com base nos dados acima, assinale a alternativa que apresenta o valor líquido, né, gente? O valor líquido do funcionário. O salário líquido, qual que vai ser? O salário total, menos o INSS, menos o imposto de renda, porque agora nós já descobrimos tudo, nós já identificamos quanto que a gente vai descontar de imposto de renda, quanto que vai descontar de INSS e quanto que é o salário dele o total aqui, tá? Então, vamos lá, salário líquido, 7.200 menos os R$ 600 de INSS, menos os 850 de imposto de renda, salário líquido, esse funcionário vai ter R$ 5.750. Essa é a resposta. Se você criar essa estrutura para você calcular uma folha de pagamento na hora da prova, vai te ajudar muito. Primeiro, identifica o salário total, porque às vezes ele tem hora extra, às vezes ele tem adicional noturno, às vezes ele tem insalubridade. Então você soma tudo isso, é o total do salário. Aí você vai identificar ali o INSS, para descontar o INSS dele. Então, viu onde que ele entrou na tabela, qual que é a alíquota, desconto o INSS. Base para imposto de renda. Por que que precisa ter uma base? Porque a gente não calcula o imposto de renda em cima ali do INSS, sem ter descontado o INSS. Então, você pega o salário total, menos o INSS que você já identificou, aí sim você vai ter o valor da base para calcular o imposto de renda. Identificou o imposto de renda, qual que é a base qual que é a alíquota que ele vai entrar, faz o desconto, e aí vê a dedução também, já faz o desconto da dedução, e aí você vai ter o imposto de renda.
Quero saber o salário líquido, total do salário, menos o INSS, menos o imposto de renda, você tem o salário líquido. E aqui na questão, ele até trouxe uma informação que o valor do cartão alimentação e o cartão refeição é de R$ 1.000. Por que que a gente não usou? Porque não entra nesse cálculo. O vale alimentação, gente, cartão refeição, não entra nos impostos. A gente não usa eles para compor o salário, para fazer os descontos de INSS, descontos de imposto de renda. Então, eles não entram, tá? Então, o que eu compartilhei com você aqui hoje são essas informações para te ajudar aí no cálculo da folha, que é um assunto que está no edital e eu espero que tenha te ajudado. Eu vou trazer mais vídeos com conteúdos assim. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada e tchau, tchau.